Fala, galera! Nós somos da turma do segundo B. Eu sou Lavínia. Eu sou Davi. Eu sou Gabriela. Eu sou a Alana. Eu sou a Emanuele. Eu sou o Gustavo. E hoje nós vamos falar um pouco de fauvismo. Acompanhem a gente. Momento, conceito. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Gabriela. E hoje nesse podcast iremos falar sobre o fauvismo. Antes de entrar no fauvismo, a gente tem que trazer o movimento que veio antes dele. E qual movimento? Foi, obviamente, o modernismo. O modernismo, ele se tratava de um movimento artístico, literário e cultural, onde ele focava na liberdade estética, na crítica social e no nacionalismo. As características principais dessa fase modernista era radical, nacionalista ou identidade nacional, onde eles buscavam a liberdade formal com rupturas da sintaxe. Bom, e já que a gente deu um pouco da introdução do modernismo, podemos entrar no fauvismo, que faz parte de uma das vanguardas europeias que surgiu na Semana da Arte Moderna no período modernista, onde tem o fauvismo como a primeira dessa vanguarda europeia. E o que é o fauvismo? Bom, o fauvismo ele foi um movimento associado à pintura francesa, cujas obras elas apresentavam a simplicidade nas cores, não tinha muitas misturas nas tintas. E um dos principais pintores desse estilo é Henri Matisse. Ele ficou conhecido, esse movimento, como um movimento artístico francês do início do século XX. E o termo ele tem origem na expressão francesa, les fauves, que era considerado como as feras. E essas pessoas que pintavam nesse movimento fauvista, eles eram chamados assim pelo simples fato de que eles não queriam algo muito detalhado. Eles queriam pinturas mais simplórias, queriam pinturas mais fáceis de fazer. Ou seja, faz sentido eles serem chamados assim. E Henri Matisse e seus pintores, eles expuseram seus trabalhos em Paris em 1905 e 1907. E suas pinturas elas apresentavam primitivismo, cores puras, fortes e brilhantes. E o fauvismo ele não se fixou muito na sociedade brasileira como movimento. Isso quer dizer que os pintores nacionais não quer dizer que eles produziram obras fauvistas. Porém, teve um pintor que seguiu um pouco esse movimento, que foi Mário Navarro. E esse movimento fauvista, por se tratar de uma vanguarda europeia, ele teve seguimento logo depois do cubismo, que aconteceu 2 anos depois do fauvismo, em 1907. E agora a nossa colega Lavi vai dar um pouco dos seus conhecimentos para você. Momento, conceito. Oi galera, eu sou Lavínia e agora eu vou explicar como foi que o fauvismo surgiu. O fauvismo surgiu no início do século XX, mais especificamente entre os anos 1905 e 1910, lá na França. Esse movimento artístico é conhecido por sua ênfase nas cores vibrantes e na expressividade, rompendo com as convenções tradicionais da pintura da época. O fauvismo emergiu em um período de grandes mudanças sociais e culturais na Europa, incluindo a Revolução Industrial e o avanço das ideias modernas. Isso influenciou os artistas a buscarem novas formas de expressão. O fauvismo só foi reconhecido oficialmente durante o Salão de Outono, lá em Paris, em 1905. As obras do artista, como Henri Matisse e André Derian, chocaram o público pela intensidade das cores e pela liberdade formal. Momento, conceito. Olha a Gabi aqui de volta. Bom, eu vou falar um pouco sobre a função do fauvismo que ele quis passar naquele período de transição artística no Brasil. A arte fauvista, ela buscava levar o ser humano ao seu estado natural por meio de uma estética primitivista, tal qual o estado de pureza das criações infantis. Bom, essas características, elas também estão presentes na chamada arte naif. Os artistas deste movimento, eles não se preocupavam com os aspectos da composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Eles utilizavam muitas cores primárias, eles não costumavam misturar tantas cores. Sem medo de questionar os cânones tradicionais, esse estilo de pintura, ele constituiu-se como uma arte do equilíbrio, da pureza, da glorificação dos instintos e das sensações vitais.
Isso tudo constituído pelas impressões visuais impetuosas dos artistas em suas teias. Além disso, o fauvismo ele evitou os temas mais deprimentes. Também relegou ao segundo plano aspecto como a forma e conteúdo. Além disso, buscava representar assuntos leves e alegres, sem conotação política ou crítica. Ou seja, algo mais bonito, fora daquela bolha de preocupações que tinha. Momento, conceito. Fala galera, aqui é a Lavínia de novo. E agora eu vim explicar para vocês as características do fauvismo. A primeira característica marcante do fauvismo é o uso intensivo das cores. Eles frisavam em utilizar cores puras e vibrantes, que, em sua maioria, não eram só apenas um elemento decorativo, mas sim um meio de expressão emocional e simbólica. Outra característica marcante deles eram as pinceladas expressivas. Essas pinceladas eram soltas, espontâneas e visíveis, conferindo a sensação de movimento e energia para aquela obra. Outra característica eram os temas variados. Eles não se prendiam em um só tema, mas eles usavam paisagens e retratos de naturezas mortas. No entanto, mesmo ao representar cenas comuns, a abordagem colorida e a expressiva transformava a percepção do telespectador. Outra característica marcante também foi a liberdade criativa. O fauvismo promoveu a ideia de liberdade na criação artística. Os artistas se sentiam livres para explorar suas emoções e experiências pessoais por meio da cor e da forma, afastando-se das expectativas acadêmicas. E outra característica marcante que não podemos esquecer é a rejeição do realismo, que a busca pelo realismo foi deixada de lado em favor de uma abordagem mais subjetiva e emocional da arte. Isso permitiu que os artistas explorassem questões internas e sentimentos profundos, ao invés de simplesmente reproduzir a ideia da realidade externa. Momento artístico. Fala galera, meu nome é Manoele e eu vou falar sobre os artistas fauvistas e suas obras. Eu vou começar falando com o Henri Matisse, que ele nasceu em 31 de dezembro de 1869 na cidade de Le Cateau-Cambrai, na região norte da França. Ele foi um cenógrafo, ilustrador, escultor, pintor e ele ainda foi um dos principais nomes da arte moderna. Sua jornada foi se aprimorando no início de 1888, quando ele foi estudar Direito na Universidade de Paris. Sim, depois de estudar Direito e continuar na sua faculdade, em 1891, ele abandona o seu curso de Direito e ele se matricula na Academia de Julian, em Paris. Ele se dedica ao desenho e à pintura. Em 1894, ele faz sua primeira exposição particular na Galeria Volage. E aí, passam-se os anos e em 1905 ele se junta com os chamados Fauves, que significa feras que se ligam ao fauvismo, que ele inaugura. E em 1908 ele já era mundialmente conhecido e quando ele fundou a sua academia Matisse, ligada ao seu nome, Henri Matisse. Além disso, ele foi um expoente máximo no movimento artístico chamado fauvismo, porque foi ele realmente que fundou o fauvismo. Ele floresceu o fauvismo, que floresceu na França entre 1801 a 1808. E as suas principais obras Carmelina, de 1903, que ele lançou, Mesa de Jantar, que é outra obra extremamente conhecida dele, de 1897, e A Mulher do Lendo, que ele lançou em 1894. Agora eu vou explicar sobre Albert Marquès, que ele nasceu em 27 de março de 1875 em Paris. Ele foi um pintor fauvista francês. Nasceu em Bordeaux, numa cidade portuária da França, onde passou a maior parte da sua infância. Ele se mudou para Paris em 1990 e ali se ingressou numa escola de artes decorativas, onde se tornou um grande artista e passou a fazer várias obras muito famosas. Uma dessas obras dele é a Baía de Nápoles, que ele
fez, né, e botou para exposição em 1908. A outra é Porto de La Rochelle, que é de 1920, que foi também uma pintura dele. Outro artista muito famoso do fauvismo é o Ralph Dufin. Foi um dos maiores representantes e pintores do fauvismo, nominado como alguns dos especialistas, né, e tudo mais. Ele foi pintor das cores alegres. As pessoas denominaram ele como pintor das cores alegres, porque todos os seus quadros são cheios de cores de alegria. E aí ele foi denominado como esse nome, pintor das cores alegres. Ele participou do terceiro grupo do Fauvista e na cidade de Andres, junto com o Albert Marquis. Nessa cidade, iniciou seus estudos em 1892 na Escola Municipal de Belas Artes. Bolsista patrocinado pelo município, mudou-se para Paris em 1900, onde descobria os impressionistas. Dufy pertenceu, né, na época da transição e tudo mais, entre o fauvismo e o cubismo. Uma das suas principais obras é a Gaiola, que ele lançou em 1914. Ele tem também o Banhista, que foi de 1908, e o Cassino, de 1906, que são pinturas extremamente coloridas, cheias de cores e alegres, que caracterizam o tipo de arte que ele costumava fazer. Bom, galera, esses são os principais artistas que são do fauvismo, e agora a Lana vai dar continuidade trazendo mais 3 artistas muito importantes do fauvismo. Momento Artistas. Olá, galera, meu nome é Alana e eu irei dar continuidade sobre os artistas mais importantes no meio fauvista. Eu irei citar 3 nomes que foram altamente importantes. Foram Maurice de Vlaminck, Kees van Dogen e Jean Puy. Esses 3 têm algo em comum, que foi o fato de ambos terem nascido na França, especificamente em Paris. Quero incendiar a Escola de Belas Artes com os meus vermelhos e azuis. Essas são as palavras de Maurice de Vlaminck, pintor francês nascido em 1876, que revolucionou uma época. Considerando o mais autêntico dos fauvistas, Vlaminck, assim chamado, tornou-se pintor enquanto ganhava vida como violinista de orquestras ciganas em Paris. Podemos notar que ele pode ser artista em várias áreas que ele quiser, pintura e música, como ele demonstrou ser. Sua obra mais famosa foi o circo. Podemos notar que no século XX ele se destacou entre outros fauvistas, pois suas telas fauve marcavam uma explosão de cores quentes e puras. Kees van Dogen, também conhecido como Kees, nasceu em Delft-Zent, nos subúrbios de Rotterdam, sendo o segundo entre 4 crianças em uma família de classe média. Em 1892, aos seus 15 anos, ele ingressou na Academia Real de Belas Artes, trabalhando com 2 grandes artistas. Após a Primeira Guerra Mundial, Van Dogen desenvolveu as cores exuberantes de seu estilo fauvista. O uso de cores não misturadas por Van Dogen reflete sua associação com o fauvismo e o expressionismo, 2 movimentos artísticos em Paris caracterizados pelo uso corajoso, às vezes violento, da cor. A sua obra mais famosa foi o retrato de Anna Lone France, muito elegante e exuberante. E para finalizar, os grandes artistas no meio fauvista está Jean Puy. Ele nasceu na cidade de Roanne, localizada na França, no dia 8 de novembro de 1876. Ele estudou na Escola de Belas Artes de Lyon, localizada na França também. Teve aulas com o pintor francês Tony Tolet. Sua mudança para Paris foi no ano de 1899. Naquele ano, ele passou a realmente morar em Paris. Na capital francesa, ele estudou pintura na Academia Julian e passou a utilizar algumas técnicas diferentes em suas obras, como contrastes e cores fortes, presenças marcantes de contrastes. Pintou principalmente nus femininos, paisagens de natureza morta,
e cenas do cotidiano. Sua obra mais famosa foi Natureza Morta com Flores. Momento perguntas. Bom dia, meu nome é Davi. Bom dia, meu nome é Gustavo. Nós vamos estar fazendo agora um momento de perguntas sobre o assunto que foi visto, sobre o que vocês estudaram, e nós vamos dar o tempo para vocês responderem. Eu vou começar fazendo a pergunta e depois do tempo que vocês responderem, Davi vai dar a resposta correta. Partindo para a primeira pergunta. O que é o fauvismo e como ele se diferencia dos outros movimentos artísticos da época? Bom, agora que vocês tiveram tempo para responder, eu estarei explicando o que é o fauvismo. Como vocês já viram, o fauvismo é um movimento artístico que surgiu na França entre 1905 e durou até 1908. Ele se destaca pelo uso intenso de cores puras, aplicadas de maneira expressiva sem intenção de representar a realidade, ao contrário de movimentos como o realismo ou o impressionismo. Os fauvistas usavam cores de forma livre para poder transmitir emoções. Ok. Agora, partindo para a segunda pergunta. Quais foram os principais artistas do fauvismo e quais as suas obras principais que impactaram o mundo da arte? Bom, agora que vocês tiveram tempo para responder, eu vou estar respondendo mais uma vez. Henri Matisse é o principal nome do fauvismo, com obras como A Dança e A Alegria de Viver. Essas obras se destacam muito pelas suas cores vibrantes, que é uma das principais características do fauvismo, né? Outro artista muito importante foi o Maurício de Vladimir, que tem a obra que se chama O Círculo, que reflete o uso intenso de cores e formas expressivas, que também são características que marcam o movimento e ajudaram a transformar a arte moderna. Bom, partindo para a terceira pergunta. Por que as cores são tão importantes no fauvismo e como os artistas fauvistas as utilizavam de maneiras inesperadas? Bom, agora vocês tiverem mais uma vez o tempo para responder. Para os fauvistas, na verdade, a cor não precisava ser realista, mas sim transmitir emoções. Eles usavam cores vibrantes e até reais, como um rosto azul ou um céu laranja, para intensificar o impacto visual e emocional de suas obras, né? Rompendo com a tradição. Interessante. Agora, partindo para a quarta e última pergunta. Como o fauvismo influenciou os movimentos artísticos que vieram depois, como o expressionismo e o cubismo? Bom, agora vocês já tiveram mais uma vez o seu tempo de resposta. O fauvismo, na verdade, influenciou o expressionismo ao mostrar que a cor podia ser usada de uma forma intensa e para expressar emoções. Já no cubismo, a influência foi mais na liberdade de romper com as regras tradicionais, abrindo espaço para as novas formas de representação. Bom, esse foi o Momento Perguntas e espero que vocês tenham conseguido responder de acordo com tudo que vocês aprenderam durante esse podcast.